Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês e agora iniciamos um novo ciclo no mês de novembro. Continuamos com o assunto do mês passado, que é frações, só que agora a gente vai ver novos tópicos e novas maneiras de ver frações, tá? Vem comigo, pega a sua folha de exercício que tia Dani separou para a aula de hoje. E aí você senta em um lugar em silêncio da sua casa, pra gente juntos ler a apostila e tia Dani explicar passo a passo de cada questão. Acredito que se você ver esse vídeo até o final, as dúvidas serão menores. E mesmo assim, se você tiver dúvida, você pode chamar a tia Dani no privado do WhatsApp, tá? Vamos lá. É essa atividade, atividade número 1, tá? Que tem assim como título, frações como medida. Pedro Lucas abriu o guarda-roupa de sua casa e encontrou lá 4 camisetas, 2 bermudas e uma saia. Sua mãe Daniele disse para ele que ele pode representar a quantidade de peças como uma fração. Então eu falei assim, olha Pedro, você pode representar a quantidade dessas peças aí como fração. Pedro Lucas, temos um total de 7 peças no guarda-roupa. Dessas, 4 são camisetas. Temos assim 4/7 de camisetas. Mamãe, então eu posso representar a quantidade de bermudas como 2/7 de bermudas e também a quantidade de saia como 1/7 de saia, dentro da gaveta. Que legal! Isso mesmo, meu amor. Então, pessoal, essa aula de hoje é justamente isso. A gente tá vendo fração como quantidade, tá? Vamos a alguns exemplos. O exemplo 1. Um grupo possui 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa. Faça o mesmo com o grupo de mulheres. Veja só aqui na resolução, pessoal. O nosso denominador sempre vai representar o total de pessoas. E o total de pessoas, nesse caso, são 12 pessoas. Assim, a fração que indica o número de homens é 4/12. E a fração que indica o número de mulheres é 8/12. Veja só, pessoal, para vocês entenderem quem é que vai ficar no denominador, que é a parte de baixo da fração, é só você pegar o total de pessoas que dá na questão, certo? O total de pessoas é 12. Então, 12 é o seu denominador. Lembre, pessoal, o tracinho de fração em cima vem o numerador e embaixo o denominador, tá? Então, o total de homens como fração é indicado como 4/12. E o total de mulheres é indicado como 8/12. Exemplo 2. Maria foi à feira e comprou 10 laranjas, 5 maçãs e 6 mangas. Letra A. Qual fração representa o número de laranjas que Maria comprou? Letra B. Qual fração representa o número de maçãs que Maria comprou? Letra C. Qual fração representa o número de mangas que Maria comprou? Então, vamos à resolução. Para a gente saber quem é o nosso denominador, né, pessoal? Então, precisamos saber o total de frutas compradas por Maria. Esse valor, né, será justamente o nosso denominador. Então, vamos lá. Maria comprou 10 laranjas, mais 5 maçãs, mais 6 mangas, um total de 21 frutas. Então, nós sabemos já que nessa questão número 2 aí, nesse exemplo número 2, 21 vai ser o nosso denominador, pois 21 representa o total de frutas. Na letra A fração que representa o total de laranjas é quantas laranjas Maria comprou? 10. Então, 10, 21 avos é a fração que representa o total de laranjas. A fração que representa o total de maçãs é 5 21 avos, porque Maria comprou 5 maçãs. E nós temos 21, que é o total de frutas. Letra C, a fração que representa o total de mangas. 6 mangas Maria comprou, então é 6 21 avos. Vamos agora aos exercícios. E aí é com vocês. Veja que tia Dani respondeu 2 exemplos anteriores para dar noção a vocês de como resolverem. Quero que vocês marquem o X na alternativa correta. Em uma classe há 16 meninas e 20 meninos. Que fração do total de alunos dessa classe as meninas representam? A dica para a questão número 1 é, lembre de calcular o total de alunos da classe. O total de alunos da classe vai ser o seu denominador.
que vai ficar na parte de baixo da fração. E nessa questão a gente quer o total de alunos dessa classe que as meninas representam. É com vocês. Segunda questão. Eva recebeu os amigos para a abertura da Copa do Mundo. Ela preparou uma pizza para o lanche e a dividiu em 4 pedaços iguais. Durante o intervalo foram consumidos 3 pedaços da pizza. A fração que representa os pedaços da pizza que foram consumidos é... E aí, pessoal, quantos pedacinhos foram consumidos e qual era o total da pizza, né? É aí que vocês têm que saber representar a fração. Terceira questão. Joana tem em seu armário 5 garfos, 6 facas e 8 colheres. Que fração do total de talheres representa o número de colheres? Lembre, para você saber o total da fração, a fração do total de talheres, né? Você precisa saber qual é o total de talheres. Então, faz aí a soma dos garfos, mais as facas, mais as colheres. E esse total será o seu denominador. E ele quer saber de colheres. Então, quantas colheres tem no armário de Joana? Faz aí a terceira questão. Pronto, pessoal. Apenas 3 questõezinhas aí básicas. E agora a tia Dani vai explicar para vocês comparação de frações. Já é outro tópico de frações. Você já aprendeu a fazer comparação de um número natural. Por exemplo, você sabe que 7 é maior que 3. Você sabe que 12 é menor que 34 e que 120 é maior que 110. Então, veja aí, né, que aí dá o sinal de maior que, de menor que. E essas afirmações vocês já sabem que são verdadeiras. Mas, como podemos comparar números fracionários? Por exemplo, 1/2 é maior ou menor que 1/4? De imediato, você deve achar que uma fração 1/4 é maior que a fração 1/2. Vamos analisar a figura que representa essas frações e assim notar quem é a maior fração. Na minha primeira figura tem a representação de 1/2. Na minha segunda figura tem a representação de 1/4. E aí, quem é maior, 1/2 ou 1/4? Note que 1/2 é maior que 1/4. Vamos a mais um exemplo. 2/4 é maior ou menor que 3/8? Olhando assim, parece que 3/8 é maior. Vamos desenhar para ver realmente qual é a maior fração. Rodrigo comeu 2/4 do chocolate e Marcelo comeu 3/8. Veja a figura. Ó, a parte que Rodrigo comeu do chocolate, 2/4, e a parte que Marcelo comeu do chocolate, 3/8. Olhando assim, você acha que quem comeu mais? Comeu mais quem teve o chocolate dividido em apenas 4 partes. No caso, Rodrigo. Assim mesmo, parecendo que não, 2/4 é maior que 3/8. E olhe, você agora deve estar aí se perguntando: ô tia Dani, mas sempre eu vou ter que desenhar as frações? Bom, não. Existem 2 maneiras de fazer isso sem desenhar. Eu vou explicar nesse material 2 dessas maneiras. Ah, tia Dani, mas eu quero desenhar. Beleza, se você se garante no desenho, ótimo. Se você acha que não dá menos trabalho, pode fazer o desenho. Mas não é só desenhando que você consegue comparar 2 frações. Eu vou explicar agora para vocês o primeiro método. O primeiro método eu chamo ele de multiplicar em x. 2/4 e 3/8. O que é que eu faço primeiro? Eu multiplico na diagonal o denominador de uma pelo numerador do outro. Veja só aí, ó. O meu denominador aí da fração 3/8 é 8. Eu pego o 8 e multiplico pelo numerador da outra fração, que é 2. 8 vezes 2 é 16. Aí eu anoto lá. Qual é o resultado da multiplicação de 8 vezes 2? 16. 16 eu coloco do lado da fração 2/4. E faço o mesmo com a outra fração. Ó. Pego o denominador, que é 4, e multiplico pelo numerador da outra fração, que é 3. Que 4 vezes 3 é 12. Veja que a gente está multiplicando aí em x, ó. Veja que 16 ficou do lado da fração 2/4 e que 12 ficou do lado da fração 3/8. Então, agora ficou fácil, né? Sabemos que 16 é maior que 12. Logo, teremos que 2/4 é maior que 3/8. E agora, eu vou explicar para vocês o segundo método, que é deixando os denominadores iguais. Porque a gente sabe, pessoal, que quando os denominadores de 2 frações são iguais, fica mais fácil de comparar. Por exemplo, se eu tiver 2/4 e 3/4. 2/4 é menor que 3/4. Quando o denominador é igual, a gente sabe que vai ser maior aquela fração que tiver maior numerador.
Quando o denominador é igual, vai ser menor aquela fração que tiver menor denominador. Mas isso só funciona quando os denominadores de duas frações são iguais. E é isso que eu vou ensinar a vocês, a deixar os denominadores iguais. Porque no nosso caso, 2/4, o denominador é 4, e 3/8, o denominador é 8, os denominadores aqui são diferentes. Então, para os denominadores ficarem iguais, podemos multiplicar uma fração inteira pelo denominador do outro e vice-versa. Ó, por exemplo, eu pego o denominador da fração 3/8, que é o 8, e multiplicamos pelos dois números da fração de 2/4. Olha, 2 vezes 8, 16. 4 vezes 8, 32. E agora fazemos o mesmo com a outra. Pegamos o denominador 4 e multiplicamos pela fração 3/8. Ó. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 4, 32. Então, veja, pessoal, que 16/32 é uma fração equivalente a 2/4. E 12/32 é uma fração equivalente a 3/8. Agora sim a gente pode comparar essas frações, já que elas têm os mesmos denominadores, ó. 16/32 e 12/32. Quem é maior? Note que 16/32 é maior que 12/32. Então, fecha essa questão aí. Então, ó, vamos aqui aos exercícios. Qual a fração é a maior? Utilize o primeiro método explicado para resolver. Eu expliquei lá o primeiro método, né? Que é o método da diagonal, cruzando com o x. Vocês podem voltar ao vídeo e ver como é que faz. E aí vocês resolvem esses 4 itens, A, B, C e D. 3/5 é maior ou menor que 2/8? 1/3 é maior que 5/6? 4/7 ou 2/4? Quem é maior? 3/8 e 4/5. Quem é maior? Qual a fração é a menor agora? Utilize o segundo método para resolver. O segundo método é aquele que a gente deixa os denominadores iguais. E aí é simples, né? Você vai escolher o denominador da outra fração. Por exemplo, eu vou pegar o 5, que é o denominador da fração 2/5. Aí eu vou multiplicar 1/6 vezes 5. 1 vezes 5, 5. 6 vezes 5, 30. Então, vai ficar 5/30. Agora, eu vou multiplicar 2/5 pelo denominador da primeira fração, que é vezes 6. Então, 2 vezes 6, 12. 5 vezes 6, 30. Então, vai ficar 12/30. E aí, vocês agora comparam qual é a fração menor, tá? Lembre que a fração menor, quando os denominadores são iguais, é aquela que tem o menor numerador. Porque quando a fração tem o mesmo denominador, fica fácil de comparar. Quando tem o mesmo denominador, a maior vai ser a que tiver o maior numerador. E a menor vai ser a que tiver o menor numerador. Numerador é a parte de cima, mas isso só funciona se os denominadores forem iguais. E aí, Tia Dani trouxe essa atividade de recorte para vocês, ó. Pinte as formas de acordo com as frações e depois recorte seus cartões e cole em seu caderno de matemática. Veja, 1/2. Eu pintei, ó, a bolinha toda. 1/2. Eu tenho a bolinha dividida em duas partes e pinto uma. 2/2. Eu tenho 2, então eu pinto duas de duas. 1/3. Eu divido a bolinha em 3 partes e pinto 1/3. Veja que quando a gente tem 2/2, a gente pintou a bolinha toda. E quando a gente tem 1/2, também a gente pintou a bolinha toda. Então, 2/2 é equivalente a 1/2. E aí, você vai recortar, vai fazer a pintura bonitinha, colar no seu caderno. Ou você pode colar em uma folha Chamex e mandar pra Tia Dani ver como ficou também. Também deixei esse quebra-cabeça pra vocês montarem e colarem, tá? Vou pegar aqui 2 peças e montar pra vocês verem, ó. Peguei aí, ó, 4/6, recortei lá com 4/6, peguei 4/6 figura, 4/6 da fração e juntei. Como também peguei, ó, 3/4. Lembre que o numerador é a parte pintada e o denominador é quantas partes a gente divide. Até nosso próximo encontro, pessoal. Tô com muitas saudades, tá? Que vocês fiquem com Deus, que vocês continuem se cuidando e em breve a gente vai se encontrar. Tchau, tchau. Amo vocês.